Bem-vindos ao Acontece, o novo programa da Conect TV Brasil. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e agora eu peço licença para entrar aí na sua casa ou onde quer que você esteja acompanhando a gente, já que agora, como somos web, você pode ver nos smartphones, tablets, computadores, onde você preferir. Quer entrar em contato direto com a gente? Nosso WhatsApp é 982887268. E aproveite também para acompanhar a gente nas redes sociais, @ConectTV Brasil. E hoje a gente já vai começar com tudo. Sugestão dos nossos diretores, né, a Renata e o Maicon, para essa primeira edição, uma entrevista mais que especial. Eu vou ter a honra de poder conversar com a minha própria mãe. Aliás, eu peço até licença para vocês, porque eu vou precisar chamar ela de mãe, né? Não tem jeito, aqui a gente vai ficar em família mesmo. Então eu gostaria de agradecer a sua presença, mãe, e perguntar como é que você está, qual a expectativa aí para essa entrevista. Pedir licença para te chamar de Mar, porque é como eu te chamo. Primeiro eu quero te parabenizar por estar aqui na Conect. A Renata é uma pessoa muito especial na nossa vida. E eu estou ansiosa, né, com o nosso pré-lançamento. Então, aí que tá. A entrevista tem um motivo muito importante. A Cláudia, que é a minha mãe, ela é professora aqui da Rede Municipal de Educação há mais de 20 anos e agora ela está lançando o primeiro livro dela, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, em parceria, como coautor. E agora esse livro está finalmente sendo lançado. Foi um trabalho de quantos anos? Escrever o livro ou o lançamento? Tudo. Olha, uns 6 anos, né? Foram 6 anos aí, desde o primeiro manuscrito, que Sim. Aliás foi um manuscrito de fato, né? Você escreveu à mão. Foi escrito num caderno, para entrar no contexto da história, que é um livro de época. Então conta pra gente do que se trata a história do livro. O livro é sobre uma professora de jardim da infância e ela estava meio que não estava muito contente com o trabalho dela, né? Com o modo da educação da época. Então ela ia levando. Era até um contexto de uma educação bem rígida, né? Muito rígida, era aquela época das crianças enfileiradinhas, vestidinhas, imóveis, não falavam, só a professora falava. Era um aprendizado passivo, né? Elas tinham que escutar, Sim. Copiar e aceitar, né? Obedecer. Sim. E a Celine, que é a nossa protagonista, ela não tinha tanto amor assim na profissão, né? Ela queria ser professora e ela seguia esse sistema e para ela tudo bem, né? Inclusive ela cuidava da filhinha dela dessa forma também, era uma bonequinha de porcelana. E um dia ela foi na biblioteca da cidade e encontrou um livro do pedagogo alemão Friedrich Frebel. E ela, lendo o livro, começou a mexer com ela, porque ele é o pai do Jardim da Infância, né? É uma forma totalmente diferente de ver a educação, inclusive é bem alinhada com a BNCC de hoje, mesmo ele tendo escrito em 1837 e ter feito o Jardim de Infância, né? Daí que vem a Jardim 1, Jardim 2. E ela foi lendo o livro e aquilo foi mexendo com ela, gerando um conflito interior. Até o momento que ela resolveu colocar em prática os ensinamentos do livro. Isso gerou muita controvérsia com a diretora, com as colegas de escola. Algumas apoiavam, outras não. Os pais de alunos não gostaram daquele modo de ensino. E assim, gerou essa controvérsia com os superiores, com os colegas, só que, apesar disso, ela estava tendo resultados bons dentro da sala de aula, né? Resultados positivos, né? Ela via os resultados acontecerem, por isso ela continuou. Contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos, sempre com o apoio do marido, da família, da filhinha, ela via em casa também.
como aquele sistema de ensino foi mudando, a menina foi se tornando feliz. Isso que é legal, né? O livro é sobre uma professora, mas também tem toda a parte da vida pessoal dela, né? Sim, a parte de família, de mãe. Então, a menina queria brincar, queria se sujar, né? Nas brincadeiras a criança se suja, e ela não queria, eram aqueles vestidinhos de babado. Então, a criança, a partir do momento que a Celine resolveu também aplicar na casa dela, a menina foi se tornando uma criança feliz. E deixa eu te perguntar, você falou que ela foi até a biblioteca e encontrou o livro do pedagogo alemão, que é o Froebel, né? Froebel. Mas ele existe de verdade, não é uma criação do livro. Não, o Friedrich Froebel é um pedagogo alemão que existiu de verdade. Ele trabalhou com o Pestalozzi. O Pestalozzi já tinha esse sistema de educação, aprender na prática. E aí o Froebel pensou, mas do 0 aos 5 anos não existe ninguém que pensou nas crianças, numa educação para as crianças. Foi onde foi criado os jardins de infância. E foi o Froebel que incutiu na educação brinquedos, música, jogos. Inclusive, o Lego ele foi criado, né, por influência da metodologia do Froebel. Mas assim, então eu imagino que existam, né, alguns livros técnicos sobre a vida do Froebel, as teorias dele. O que o livro A Jardineira está trazendo de diferente? É um aprendizado através do romance, é isso? Existem os livros técnicos que contam a metodologia do Froebel, mesmo porque no mundo todo, inclusive no Brasil, existem escolas froebelianas, em São Paulo, Santa Catarina. Então, a jardineira ela vem falar do método dele, mas amarrado com romance, porque é legal essa coisa de você aprender a partir de uma história, é o que a gente também faz nas escolas, né? Acaba sendo uma metalinguagem, né? Porque o livro trata sobre isso, tornar a aprendizagem das crianças mais significativa, mais interessante, e ao mesmo tempo o livro faz isso com os leitores, né? Sim. Porque os leitores vão aprendendo sem perceber, eles vão aprendendo enquanto se divertem, né? Enquanto estão lá se interessando pelo próximo capítulo, é mais ou menos essa a ideia. É o que a gente faz com as crianças. Elas acreditam que estão brincando, mas elas estão aprendendo. Lá na brincadeira tem vários conteúdos. E assim, uma coisa interessante que eu fiquei sabendo, né? Você me contou, obviamente, a minha fonte número 1 aqui. Você acabou de vencer um prêmio. Como que foi isso? Então, na verdade, um prêmio que o Departamento Municipal de Educação e a maçonaria, todo ano eles fazem essa homenagem para um professor de cada escola do município. E esse ano eu fui contemplada, né? Eu fiquei muito feliz por receber o prêmio. É o professor que se destaca na unidade de ensino e na comunidade. E eu estou na comunidade de Santo Antônio há 22 anos, então eu estou muito feliz. E por ser um prêmio Paulo Freire, nossa, é muito mais significativo para mim, né? Tem tudo a ver e no final das contas acabou acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. O pré-lançamento e o prêmio, como é que você está lidando com isso? Olha, eu estou bem, porque são vários sonhos, né, Matheus? Primeiro, fazer esse projeto com você, porque o livro está pronto há muito tempo, mas eu estava esperando a sua disponibilidade, e você... Assim, eu também não sou tão ocupado assim. Ele é muito ocupado, sim. Eu queria fazer com capricho, né? Então sim. A gente fez uma revisão, depois a gente pediu a parceria com o Departamento de Cultura e de Educação, e, muito importante, né, com a Academia de Letras de São João da Boa Vista. Então, a Mazé, que foi minha professora na faculdade de jornalismo, que é uma das pessoas que eu mais admiro em São João, ela se disponibilizou a fazer uma das revisões também, por intermédio da Academia de Letras, né? Depois teve a revisão da editora, então é todo um processo. Se você for lançar um livro, se prepara. É um processo extenso, mas também é muito gratificante. Só lembrando que a Mazé foi minha professora na faculdade também. Disso eu não sabia. Tá sabendo agora. Grande professora. Então,
E eu já até esqueci a pergunta. Tava perguntando como é que você está lidando com tudo isso. Ah, tá. Então, eu estou muito contente, porque, primeiro, fazer parceria com você. Segundo, para a gente que é leitor, você lançar um livro é um sonho. Pelo menos era o meu, né? E receber um prêmio Paulo Freire, nossa. E, inclusive, uma coisa que você tinha me dito, e isso na época que você estava escrevendo ainda, que você estava escrevendo um livro que você queria ler. Você queria ler e nunca tinha encontrado esse livro, e aí você resolveu escrever, né? Isso é muito interessante, né, Matheus? A gente está sempre comprando livro, ou em livrarias ou pela internet, né? E, de repente, eu estava pensando no Freire, e me veio a história toda na cabeça, e eu fui pesquisar o livro. Se existia algum livro em forma de romance com a metodologia dele, e não tinha. Eu lembro que você estava no computador e eu falei, Mar, eu preciso de um livro. Aí você falou, aproveita que eu estou pedindo. Eu falei, então, só que ele não existe. Aí complica bastante, né? Foi que você falou, você olhou e falou, mãe, mas aí fica difícil. Aí eu falei, eu vou escrever esse livro. É o amor pela literatura, é o amor pela leitura. Eu queria ler esse livro. Então eu escrevi e, por sugestão sua, agora a gente está dividindo com os educadores, professores, com os pais, com as mães, porque a educação acontece em todo lugar, né? E por falar em educação, a gente teve duas notícias muito legais aqui nessa semana, aqui em São João da Boa Vista, porque a cidade venceu o prêmio Band Cidades Excelentes, estou conferindo aqui, Band Cidades Excelentes, nos quesitos infraestrutura e mobilidade urbana. Então já fica aí o parabéns para a administração municipal por essa conquista, né? Tudo isso sempre está ligado à educação, né? A educação é a base de tudo. Então, se ganhou na infraestrutura, se ganhou na mobilidade urbana, você pode ter certeza que a raiz de tudo é a educação. Bom, a gente segue falando de infraestrutura e mobilidade urbana. As próximas 3 finalistas são cidades que têm entre 30 mil e 100 mil habitantes. Cidades que entregam a melhor das combinações entre todos os parâmetros calculados pelo Instituto Áquila, dentro do pilar de infraestrutura e mobilidade urbana. São elas: Guaíra, prefeito Antônio Manuel da Silva Júnior. São João da Boa Vista, prefeita Maria Terezinha de Jesus Pedrosa. Tupã, prefeito Caio Aoki. E a grande vencedora nesta categoria é a cidade de São João da Boa Vista, administrada pela prefeita Maria Terezinha de Jesus Pedrosa, hoje representada pelo vice-prefeito Roberto Carlos Valim Campos. Seja muito bem-vindo, venha por favor receber o merecido prêmio. Eu chamo também Érico Barros, sócio consultor do Instituto Áquila, para fazer a entrega. E agora a gente vai dar uma passada rápida em São João da Boa Vista. Vamos até lá. Centro-leste do estado, rumo à bela São João da Boa Vista, uma cidade histórica com mais de 92 mil habitantes e com um índice 94,34 no pilar de infraestrutura e mobilidade urbana. Neste pilar, onde são analisadas as condições de frotas e transporte público, a nota alta também aponta para um bom rendimento em outros importantes pilares, como educação, por exemplo, e onde o índice de alfabetização também está lá no alto. São João da Boa Vista está no caminho certo. Parabéns! Parabéns à prefeita, ao vice-prefeito e a todos da cidade. Muito obrigada. Parabéns. Outra notícia também foi o destaque dos nossos centros universitários, né? A Unify e a Unifeob, que elas tiveram um destaque absoluto aí no ranking do Guia da Faculdade. Então, os cursos são todos avaliados por professores escolhidos a dedo, né? E são quase 2.000 instituições no Brasil inteiro, e tanto a Unify quanto a Unifeob ficaram super bem cotadas nesse ranking. Então, aí são duas novidades muito legais para São João da Boa Vista, só essa semana. E aí eu vou emendar, aproveitar que a gente está falando aí do ensino superior, né? Eu sei que você já deu aula não só no ensino infantil, você está no ensino infantil desde o começo, mas você também teve passagens pelo ensino fundamental
e pelo ensino de jovens adultos, né? Jovens e adultos, que é o EJA. E eu queria aproveitar para te perguntar qual que é a peculiaridade de cada um, ou todos têm a mesma base? Não, cada um tem a sua peculiaridade, né? Mas eu acho que a base é a mesma, é o amor pela educação, se preparar bastante, se dedicar, se comprometer. O EJA foi maravilhoso, foi uma experiência fantástica, porque eram pessoas assim que nunca tinham ido à escola, já eram senhoras. Não tinham tido a oportunidade, Não né? tinham tido a oportunidade e muitos não sabiam nem escrever o nome. Então, para eles, foi uma realização muito grande. Aí era de 5ª a 8ª série, eu dava todas as matérias, né, de 5ª a 8ª série, e foi muito boa essa experiência. E além disso, além da sua atuação como professora, e agora também como escritora, você também é muito ligada a projetos sociais, né? Quais causas que você costuma mais apoiar? Então, eu faço, nos projetos de criança, eu faço contação de história e leitura de história, que tem uma diferença, né? A causa da mulher também, estou sempre nos projetos, e agora eu estou para entrar em mais um, que é o CVV. E a gente está em treinamento, porque é um treinamento muito forte, a parte psicológica, é longo, né? Talvez a gente tenha o apoio do Departamento de Saúde, e eu estou gostando, mas é um treinamento muito, muito sério, né? Você está lidando com vidas. Porque você precisa ter toda uma sensibilidade, né? São pessoas que estão em um momento bem difícil da vida, né? Então vocês estão fazendo um treinamento. Sim, e me escolheram porque você sabe que eu gosto muito de livros de psicologia, né? Não só psicologia infantil, como psicologia, mas vamos ter o apoio dos formadores, e a gente tem que ter a disponibilidade de horário, e eu estou contente, porque que a gente puder contribuir para a sociedade. Então, mas por falar em disponibilidade de horário, como é que você faz, então? A gente vai ter um dia, um segundo livro, porque vai sobrar tempo? Vai, né? Porque a editora também já falou de um segundo livro, mas primeiro eu vou curtir bastante a Jardineira, e vamos ter o segundo livro, que eu já posso dar um spoiler? Bom, nem eu não estou sabendo, então pode. Então, vai ser um livro sobre a primeira professora de educação infantil de São João da Boa Vista, em 1920. Em 1920, ela já tinha toda essa metodologia que a gente fala no nosso livro, já era super BNCC. Mas aí vai ser romanceado, mas vai ser com essa pegada histórica real. Sim, é histórica real. Nossa, que legal, hein? Agora eu já estou ansioso E eu também. já vou entrar em contato com o neto dela, porque aí vai ter fotos, documentos, material. Ele tem todo o material dela guardado. E eu vou estar envolvido nisso também? Com certeza, porque assim, agora vai ser um trabalho jornalístico mesmo, né? Eu não sei como que chama isso no jornalismo, um livro. É um documentário. Isso, um documentário, né? Um documento, né? Já vamos para o segundo. Aí nós dois vamos ter que arrumar as nossas agendas novamente, né? É complicado, mas eu até peço, só para esclarecer para o pessoal, eu tô meio sem voz, então às vezes eu tô dando umas desafinadas, mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Ao vivo é isso aí mesmo. Vamos aproveitar e falar um pouquinho mais da Jardineira, e eu queria saber por que você escolheu fazer um romance de época. É uma preferência pessoal? É a minha preferência pessoal. Quando eu fui alfabetizada, o primeiro livro que eu li com 8 anos foi As Aventuras de Tom Sawyer. Isso. Tom Sawyer, do Mark Twain, né? É literatura inglesa. Aí eu já emendei com os outros livros dele. Depois que eu terminei, isso assim, com 8 anos, aí eu fui para Mulherzinhas, que teve o filme agora, mas não é novidade. Só que eu lembro que na época eram 4 volumes, Mulherzinhas, da Louise May.
Aí foi Poliana Moss, literatura inglesa. Depois, sim, aí eu fui passando para os clássicos brasileiros, os clássicos portugueses, enfim, aí eu abri o leque. Mas, eu não sei se Freud explica, eu amo literatura inglesa de época. Então, e como foi primeiro contato que você teve com literatura, até que faz um certo sentido seu primeiro livro a ser escrito, né? O primeiro estilo do primeiro livro. Então, agora eu queria te perguntar, quem quiser adquirir o livro, a gente está numa pré-venda. O que significa pré-venda? Pré-venda é que a gente já está vendendo. Antes do lançamento, que vai ser em janeiro. Então, muita gente não sabe muito bem como que funciona esse conceito da pré-venda, né? A pré-venda é uma venda que ocorre antes da impressão do livro. Algumas editoras trabalham nesse formato, né? Então, o que a gente está fazendo é contando com a ajuda dos interessados, de professores, pessoas que trabalham aí na área da educação, pessoas que gostam de romance de época ou de uma boa leitura, nossos familiares, nossos amigos. A gente está contando com a ajuda de todo mundo para conseguir financiar a impressão do livro. Porque é o método que essa editora escolheu para trabalhar. E é um método bem legal também, porque todo mundo que adquirir o livro antes desse lançamento oficial vai ganhar uma lembrança, né, que a gente está planejando, e vai ser uma coisa bem especial, e vai ter a oportunidade de estar lá no lançamento com a gente também, que vai ser em janeiro, né? Então a gente pede ajuda aí de quem estiver interessado. É um material incrível, isso eu posso garantir. Quando eu comecei a fazer a primeira revisão, eu fiquei muito surpreendido com a qualidade, né? Parecia que eu estava lendo, sabe, um Harry Potter da vida, de tão bem escrito, de tão instigante, né? Dá vontade de ir para o próximo capítulo. Então, quem quiser adquirir, pode adquirir pelo site oficial da editora Flyve, que é FLYVE. A gente já fez algumas vendas ali pelo site da Flyve, muito legal. A gente agradece todo mundo que está comprando por lá. Porém, se a pessoa quiser ter uma oportunidade exclusiva, principalmente para quem mora aqui perto da gente, ou para quem não mora, mas vai estar em São João em janeiro, quem quiser adquirir os livros por um preço mais barato, pode entrar em contato direto comigo pelo meu Instagram, que é @mateuslianda, ou pelo Instagram oficial do livro, que é o @livroajardineira. Por quê? Porque a gente vai fazer um pedido só e dividir o frete. Então, quando divide o frete, fica bem mais acessível, bem mais barato para todo mundo, né? E agora você já falou, né, dos planos para o segundo romance. Você pretende, então, enveredar por essa carreira de escritora mesmo? Ser uma carreira paralela de professora? Bom, vamos ver. Eu acho que sim, né? Tá tendo uma aceitação boa aqui na cidade, né? Muita, porque, como você falou, como eu leio muito, eu sabia que era um material muito bom. Você também é um leitor, você adorou, mas teve outras opiniões de professoras de literatura, professoras universitárias. Então, isso só faz com que a gente tenha o desejo cada vez mais. Vamos fazer o segundo livro e depois a gente vê, né? Bom, pessoal, e agora trazendo mais uma novidade bem legal que aconteceu em São João nas últimas semanas. A gente gosta muito de acompanhar o cenário cultural, né? Então, na semana passada, mais de 1.400 pessoas compareceram ao Teatro Municipal para prestigiar e acompanhar as 2 sessões que teve de A Bela e a Fera, que foi um musical dirigido pelo Felipe Mastiguin e pelo meu grande amigo, colega e diretor de teatro, Cacá Leal. E eles fizeram ali pela Esportiva, né, pela Sociedade Esportiva Sanjoanense. E também ontem a gente viu o teatro lotado, para assistir a montagem de O Pequeno Príncipe, né, um espetáculo de dança montado pelo Estúdio Fernando Docema. E a gente fica muito feliz de ver que as pessoas estão comparecendo ao teatro, estão comparecendo aos eventos culturais. Pois a gente saiu ali na Praça Joaquim José, também lotada, já tudo montado para o Natal, tendo atrações ali no Fonteatro Emílio Caslini, em volta. Então a gente fica muito feliz. E você também acompanhou, né, comigo, A Bela e a Fera e O Pequeno Príncipe. O que você achou da montagem? Eu vi que você ficou emocionada na Bela e a Fera, né? Na Bela e a Fera eu chorei.
É importante, agora, saindo da pedagogia do Frébio, só lembrando uma coisa, a Maria Montessori, ela começou seus estudos baseada no Frébio. Então, saindo do Frébio e indo para a pedagogia Waldorf. A pedagogia Waldorf, ela sempre fala da importância dos contos de fada para as crianças. Porque nos contos de fada passam muitos valores, passam muitas atitudes, coragem, determinação. Então, consequências dos próprios atos. Consequência, né? dos próprios atos. Então, o que ela fala? Tem que contar, assim, na primeira infância, do 0 aos 6 anos, os contos de fada. Porque aquilo vai ser interiorizado pela criança, em algum momento da vida dela, ela vai usar a coragem, a determinação. É muito além dos ensinamentos técnicos, né? Não é? Tudo bem, é muito importante você aprender língua portuguesa, matemática, ciências, mas também aí tem um ensino que é o da emoção, né? Das atitudes. Da emoção, né? A pedagogia Waldorf trabalha muito em cima disso. Tanto é que ela vai pegar na parte cognitiva, acadêmica mesmo, que a gente fala, é dos 7 anos para cima. Então, do 0 a 7, ela trabalha muito os contos de fada, muito brincadeiras. E assim, eu não entendo muito, né, das teorias, né, não entendo muito da pedagogia Waldorf e tal, mas me parece que tem muito a ver também com conectar o que a criança está aprendendo com o ambiente em que ela vive. Porque é diferente você ensinar uma criança a mesma coisa, mas uma criança que mora, por exemplo, no sul e no norte. Ou uma criança que é de uma periferia de um grande centro. Ou de uma fazenda para uma que mora, né, na zona urbana. Tem a ver isso também, né? Tem, é a realidade dela, né? Centralizada na realidade dela. E ela participa de tudo na escola, até da alimentação. Não, pode continuar. Eu fui conhecer uma escola e fiquei encantada, porque não tem brinquedo estruturado, que a gente fala. São madeiras, muito tecido, lã, é tudo ligado à natureza. Até o playground são árvores cortadas. Eles brincam com pedrinhas e conseguem fazer cenários como se fossem brinquedos. Então, eles querem mesmo aguçar a imaginação e a criatividade da criança. Assim, e voltando também para a questão do teatro, tem uma importância pedagógica também, né? Não só da criança frequentar o teatro, mas também dela poder ter a oportunidade de colocar uma fantasia, né, um figurino, Sim. E interpretar um personagem, se colocar no lugar de um personagem, né, dentro da sala de aula. É o faz de conta. Da escola nós temos as fantasias, né, tem o dia do faz de conta, e seria muito bom para as crianças terem aula de teatro, né, de música, enfim, todas as artes, em todas as pedagogias, elas contemplam as artes. Teatro, música, dança, na primeira infância, na segunda infância, porque trabalha o lado criativo, o lado imaginário, é o lúdico, seria muito importante. E tem toda a questão das lições de moral também. Eu já ouvi falar uma coisa também, eu nem sei se é verdade, mas dizem, né, que os filmes de terror são os contos de fada para adolescentes, jovens, adultos, porque aí você também tem uma moral da história, né? Se você ficar num lugar escuro, abandonado, a chance de acontecer alguma coisa ruim existe, né? Então, essa questão da lição de moral, desde os contos de fada, e aí vai tendo filmes de terror, aí entra literatura, né? Tudo isso vai educando desde de criança a pessoa para o mundo, né? Inclusive, houve uma época aí, de vez em quando aparecem pessoas que falavam que os contos de fada não eram indicados porque o lobo mau, né, o medo, e é justamente o que a gente fala, você não tem que privar a criança, você não vai assustar, você tem uma didática para contar a história, mas você não pode privar essas partes. Lobo mau é um estranho, a criança não deve conversar com estranho. É preparar a criança para viver no mundo, justamente. Né? Não é traumatizar, não preparar é traumatizar, é preparar. A maioria das histórias tem a madrasta, porque a mãe morreu. A morte faz parte da nossa vida.
Então, você não pode privar. O Frebel, ele fala isso, a criança é uma planta. Se você proteger demais, ela morre. Se você afoga ela com água, afoga justamente. ela com adubo. Ou aí- se você negligenciar também. Então, não se pode privar a criança. E assim, você é professora há mais de 20 anos na mesma escola, que é o Zisamelo ali no Santo Antônio. O que é isso? É uma paixão pela escola, ou pela comunidade, pelo Santo Antônio? Eu entrei lá em 2020, são 22 anos na Não, mesma escola. 2020 foi 2 anos atrás. Não, 2000, 2000. 2000, eu entrei em 2000, então só lá são 22 anos. E as pessoas até comentam, Cláudia, você poderia estar em outra escola, mas assim, eu sou apaixonado pela escola, pela comunidade, pelas pessoas, e por ser uma escola assim, de crianças carentes, tem esse lado social também, porque não estou falando carente financeiramente, às vezes carente de uma família mais adequada, uma estrutura, uma carência afetiva. Então você pega uma criança no colo. Mas estrutura até do Estado mesmo, né? Sim. E aí não só entrando na administração municipal, do Não. Estado como um todo, e da sociedade civil também. Sim, porque em todo lugar existe escolas de periferia, né? Então o meu lugar é lá, porque você pega uma criança no colo, você diz como ela é linda, como você ama ela, às vezes ela não tem isso em casa, mas ela tem com a professora. E é um jeito de estar sempre trabalhando com transformação de vida diariamente, né? Sim. Como que é isso para você, perceber como uma criança chega e como ela sai ali no final do ano? E não só na escola, mas também nos projetos sociais, isso deve acontecer também? A gente pega onde ela tem mais vulnerabilidade, a gente trabalha, né? E por que você, então, resolveu se tornar professora? Como que você descobriu que você tinha essa vocação? Olha, eu penso que eu já deveria... Eu não quero aposentar, para começar, né? Mas eu tô perto, mas eu não quero. Mas, se for ver a minha carreira, eu comecei com 5 anos. Com 5 anos? 5 anos. Porque eu tinha 10 bonecas, então eu dava aula todo dia com as bonecas. Era assim, meus alunos eram bem educadinhos, mas não eram participativos. Eu imagino que deve ter sido a classe mais silenciosa que você já Sim, teve. então isso me incomodava, porque uma criança muito silenciosa, aí você tem que ter um olhar de cuidado, porque existe a indisciplina e existe a criança muito quieta, essa daí a gente tem que investigar. E a minha primeira classe de 5 anos tinha o sofazinho, tinha as 10 bonequinhas, o caderninho, tinha a lousa, o giz, apagador, tinha recreio, levava comidinha. Então, assim, eu trabalhei isso 5 anos. Entendi. Acho que tem que ser levado em conta. A gente pode colocar, né, no seu portfólio. Sim. Mas, assim, profissionalmente... Não, profissionalmente aí eu fiz, né, o colegial, e na época, assim, ou a 8ª série, ou você seguia o colegial, ou você seguia o magistério. Aí eu segui o magistério. Então, já estava definido e sempre eu quis trabalhar com educação infantil. É uma coisa, assim. Depois eu fiz a pedagogia, aí cursos e cursos, mas sempre focada na educação infantil. E agora, voltando para o livro, você acha que seria uma história possível de adaptar para o teatro? Afinal de contas, Com estamos aí, né, com uma cena certeza. efervescente na cidade. Eu já estou recebendo convite, vamos fazer o Teatro A Jardineira, assim, quem sabe para Dia dos Professores 2023, né? Um presente para todos. Parece um prazo realista, quem sabe, né? Tem que encontrar aí algum grupo, algum diretor que queira um enredo bem legal, aí já existe a possibilidade. Pessoal, e agora a gente vai falar dos lançamentos no cinema, que a gente está com muita coisa boa chegando aí. Vamos conferir? Na semana passada tivemos a estreia de Pantera Negra, Wakanda para Sempre. Com estreia de 330 milhões de dólares no mundo todo no primeiro final de semana de exibição, o longa da Marvel já chegou batendo recorde de bilheteria para novembro nos Estados Unidos e no Canadá, segundo estimativas dos próprios estúdios Disney. Depois da morte do Rei T'Challa, interpretado pelo falecido e renomado ator Chadwick Boseman,
a rainha Ramunda, Shuri, M'Baku, Okoye e Dora Milaje lutam para proteger sua nação das potências mundiais intervenientes. E atenção para as cenas pós-créditos, que vem surpresa por aí. Adão Negro chegou para levantar a moral da DC com os filmes de super-heróis. Interpretado por The Rock, o protagonista é libertado de sua tumba para lançar a sua justiça cruel por toda a Terra. Os fãs do gênero podem ter a certeza de um filme com muita ação, fantasia e humor jamais do que característico das produções desse tipo. Para quem quer levar uns sustos, o filme A Luz do Demônio conta a história de uma jovem freira que se vê na linha de frente em uma batalha pela alma de uma garota. O detalhe é que ela está possuída pela mesma entidade que atormentava a mãe da freira anos antes. Os animes, ou seja, as animações japonesas, ganham cada vez mais espaço na cultura pop mundial. Um dos grandes expoentes é o anime One Piece, que acaba de estrear mais um longa, One Piece Film Red. Luffy e seus amigos, a marinha e piratas de todos os cantos se reúnem para assistir a performance da cantora Uta, até que descobrem que ela é a filha do personagem Shanks. E agora uma novidade que vai agradar os fãs do mundo mágico de Harry Potter, uma das maiores franquias da cultura pop da história. Para comemorar o aniversário de 20 anos de lançamento do segundo filme, Harry Potter e a Câmara Secreta volta aos cinemas no próximo sábado. Depois de receber a inesperada visita de Dobby, um elfo doméstico, Harry vê sua volta para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts ameaçada. Quando finalmente consegue chegar, vários acontecimentos sinistros colocam todos em grande perigo. Quando outros estudantes começam a parecer petrificados, Harry precisa desvendar o mistério. Para isso, ele vai contar com a ajuda de seus melhores amigos, Rony e Hermione. E agora, também aproveitando que a gente falou um pouco das estreias do cinema, né, o que está passando, eu queria saber o que você está lendo, o que você tem assistido aí, tem alguma série, algum filme, livro que você queira recomendar, fica à vontade. Olha, assistido não, deve fazer uns 6, 7 anos que eu não vejo TV, não vejo séries. O tempo que eu tenho livre, que você viu que é pouco, é lendo. O que eu estou lendo hoje? Eu estou lendo essa pequena coleção. Legal, é sempre legal quando o convidado traz aqui pra gente ver. Anuncia. É, o Orgulho e Preconceito da Jane Austen, né? Aliás, parece que você tá aí com a coleção da Jane Austen, né? É a coleção da Jane Austen, né? Foi o Matheus que me deu. Na verdade, eu intimei ele, falei, eu quero. Então ele me deu. O legal de dar presente para minha mãe é que, seja qual for a data, Dia das Mães, aniversário, Natal, é sempre livro. Então não tem muito segredo. Ele só pergunta que livro que eu quero, né? Então eu quis essa pequena coleção. É maravilhosa, né? Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, já li os dois. Hoje eu começo esse. Lady Susan. E eu não conheço ainda Jane Austen, não comecei a ler, mas parece pra mim ter meio que a mesma pegada da Jardineira, né? Tem a ver? É literatura inglesa. Literatura inglesa de época, com uma protagonista feminina, né? Sim, ela é uma grande escritora, ela é uma referência na literatura inglesa, né? E eu até tenho alguns, já li, acho que 2 livros dela, mas não tão bonitinhos, assim. Então, ao mesmo tempo que você lê, você coloca assim na sua sala e fica muito chique. Esse eu tô lendo agora. Esses foram adquiridos aí na Livraria Nobel, que também fica aqui em São João da Boa Vista. Então, se vocês quiserem livros com edições caprichadas como essa, também lindo, tem lá na Livraria Nobel. Lindo, sempre que eu passo, eu dou uma olhada para ver o que tem de novidade. Olha aqui as capas. E a nossa capa? Fala da nossa capa, Matheus. Verdade. A editora que está imprimindo os nossos livros, né, e dando todo o suporte pra gente, que é a editora Flive, eles trabalham com um time de profissionais incrível, desde a parte de diagramação, revisão textual, capa, e a capa que a gente recebeu, a proposta, né, ficou incrível. É uma obra da Juliana Calado, uma artista, né, uma capista contratada pela editora Flive, que é uma profissional assim, de grande sensibilidade. Então a gente está colocando aí na tela para você vê que é praticamente uma obra de arte, né? Ela trouxe tudo, ela conseguiu resumir bem o clima do livro na nossa capa. Então a gente ficou muito feliz. E é uma obra de arte, né? Eu se não fosse parte desse projeto, mesmo assim eu faria questão de ter isso exposto na minha estante. Além de ler e reler, eu gostaria de mostrar para todo mundo.
Então a gente ficou muito, muito contente com o trabalho que eles fizeram pra gente. E agora, falando aqui rapidamente de esportes, né? Eu sei que não é sua praia, Não, pode ficar tranquila. não me pergunta nada. Não vou perguntar nada, mas a gente não pode ignorar que no próximo domingo começa o maior evento esportivo do mundo. Então a seleção brasileira já terminou de se reunir hoje em Turim, na Itália, e agora falta uma semana pra gente começar a Copa do Mundo. Então, isso eu gosto. Você gosta, não gosta? Todo mundo gosta, mesmo quem não acompanha futebol, acompanha a Copa. Então, como é que você vai acompanhar a Copa aí? Já tem algum preparativo? Você tá mais ansiosa pro Natal ou pra Copa? Porque esse ano tá acontecendo simultaneamente. Olha, né? pros dois. A última Copa, não foi a última, a penúltima, que me marcou muito, foi que a gente assistiu junto o Brasil e a Alemanha, né? Não, a gente não assistiu junto. Você estava trabalhando na Copa do Mundo. Nessa oportunidade, eu tive a oportunidade de trabalhar na Copa, eu estava lá assistindo com o meu técnico alemão, meu chefe alemão. O 7-0 nós assistimos Foi junto. 7-1. Ah, tá. Respeito o gol do Oscar. Gente, tá vendo? Eu não entendo nada de futebol. Não, a gente não assistiu junto. A gente assistiu junto o que o Brasil ganhou. Ah, tá. Mas assim, eu vou assistir porque a gente é brasileiro e a gente gosta. E a gente não desiste nunca, E nunca né? desiste nunca. Você acredita no Hexa? Não. Desculpa, eu não estava esperando essa resposta. Eu estava esperando alguma coisa mais otimista. Não, assim, pelo que eu leio também comentários esportivos. Ah, entendi. Mas, você não assim, acredita no Hexa. Não. Tudo bem. Mas eu assisto o jogo do São Paulo, né? Somos São Paulinos. Sim, né? sim. Mas assim, é uma ocasião legal para juntar os amigos, a família, e vira tudo um divertimento. Mas eu tô torcendo, né? Entendi, pelo menos. Porque o Brasil ganha, você quer, né? Quero, mas, né? Mas você não acredita. Não, mas eu tô torcendo, mas pode acontecer também. Pode acontecer. Tudo pode acontecer dentro das quatro linhas do campo. Tudo. Mas e pro Natal? Tá ansiosa? Agora a cidade já tá toda... Tá muito linda a cidade. Eu quero parabenizar o pessoal das obras, O departamento de turismo, né? O pessoal da cultura. O teatro ficou maravilhoso, né? Tá linda, a cidade toda tá linda. E a fantasia não pode morrer nunca, porque às vezes as pessoas criticam. Tem tanto lugar para poder... Mas vamos pensar que a gente já foi criança, vamos pensar nas crianças. Nós que somos adultos, a gente vai lá, a gente fica encantado. Imagina uma criança, se põe no nível de uma criança de 3, 4, 5, 6 anos. Não, e todos os turistas da região, né? Muitas cidades têm programação de Natal super legal, super bem feita, com decoração. Mas São João acabou se tornando uma referência, Uma referência. É importante, né? E estamos no clima de Natal. Eu quero livro de Natal. Então, aí eu já me enrolei, né? O seu livro de Natal vai ser A Jardineira. Não, isso já é meu. Eu vou ser boazinha, eu vou pedir um combo. Que bom. Fico muito feliz. O mais caro que tiver. Bom, queria saber se você tem algum recado final já estamos encaminhando para o final aqui da nossa primeira edição do Acontece. Você gostaria de falar alguma coisa para o pessoal? Sim, eu gostaria de convidar as colegas de profissão, as mães, as tias, os pais. Como eu disse, não é um livro só para professora. E procure a gente lá no Instagram, no Face, nas redes sociais, porque quem adquirir o livro agora, em novembro, vai participar do lançamento em janeiro. E a gente vai autografar. E vai ser um evento que a gente está preparando com muito carinho também. Não, na verdade, o lançamento é aberto, mas quem adquire agora garantiu o exemplar. Sim. Porque o que acontece? No lançamento, a gente recebe um número limitado de exemplares para fazer a venda lá, né? E é claro, a gente vai autografar, mas quem adquirir agora vai ter a certeza, porque depois, se acabar no dia do lançamento, aí é só quando tiver outra tiragem. Então, o melhor é garantir agora, né? E a gente espera todos lá o apoio. Estamos tendo apoio de muitas pessoas, né, Matheus? Como é gostoso a gente saber que nós somos queridos, tanto você quanto eu. Né? Os amigos estão compartilhando nas redes. E é isso, eu espero encontrar todos os nossos amigos lá em janeiro. E ver também a galera apoiando aí uma obra de
educação, de cultura, de Sim. literatura, né? Em pleno 2022, e a Academia de Letras aqui de São João mais firme e forte do que nunca, né? Sim. É muito legal a gente ver toda essa galera apoiando a gente, então a gente agradece de coração mesmo. E eu vou ficando por aqui, eu agradeço aí a audiência, o companheirismo de vocês todos que acompanharam aí a primeira edição do Acontece, e eu prometo que na próxima edição eu vou voltar com um pouco mais de voz, mas vai ser nesse mesmo esquema aqui que a gente está muito feliz de poder oferecer para vocês. Então até a próxima e obrigado pela audiência. A Vila do Papai Noel, montada na Praça Coronel José Pires, recebeu seu morador mais ilustre no dia 12, com muita festa para a criançada e também para o comércio local. Normalmente, o nosso ponto forte da decoração natalina é a Praça Coronel Joaquim José e a Praça Governador Armando Salles. Então, o pessoal do comércio aqui da parte de cima sempre pediu isso, para que a gente desse uma atenção especial. Então, tudo isso veio de encontro com o pedido da prefeita Terezinha e a gente trouxe. Então, a gente faz com que o pessoal desça e suba a avenida e a gente atende também o turismo, que é esse movimento da economia durante todos esses dias da casinha do Papai Noel aqui. Uma boa oportunidade para prestigiar os artesãos de São João da Boa Vista. Eu faço tricô, crochê, trabalho com roupa de bebê. Nós temos aqui um monte de artesão aqui com peças maravilhosas. Eu vim e compro aqui de São João, ajuda os artesãos também de São João, que tem coisas lindíssimas. Ótima oportunidade para a gente que tem trabalho artesanal da cidade, né? Já que o comércio da cidade já é sempre tão forte, o fim de ano é sempre tão importante. É muito bacana ter o espaço de artesãos da cidade, né? Todo mundo que está expondo aqui na praça hoje é gente da cidade, produto local, para compor os presentinhos de fim de ano aí das famílias.